É isso aí, vamos agora com outro convidado que a gente tem aqui no Morning News, que é o Gilberto Cardoso, ele que é analista de commodities da Home Research, já está aqui ao vivo com a gente. Oi Gilberto, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Daniel, bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece aqui a sua participação, Gilberto, e eu queria começar a nossa entrevista. A semana ainda, né? A gente ainda está na terça-feira, a semana ainda promete ser marcada aí pela divulgação de importantes dados de inflação, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas olha só, foram tanques de guerra que mexeram aí com a cabeça dos investidores, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e China também ganhou aí um novo capítulo, com as novas restrições impostas aos fabricantes de semicondutores e chips asiáticos, pressionando, né, também as empresas de tecnologia, e essa intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, após semanas aí que pareceram desenhar uma iminente vitória de Kiev. Como é que fica para o setor de commodities essa situação que parece aí não ter fim? É um desafio muito grande, né? Porque subida de juros nos Estados Unidos, na Europa, você tem uma inflação persistente americana e na Europa também. Muitos investidores migrando de novo para os treasuries e posições em dólar, né? E isso para o mercado de commodities é ruim, né? Porque historicamente, né, dólar alto, você tem pouco apetite para tomar decisão e investimentos em commodities, tanto o mercado futuro, em papel, quanto o mercado físico, né? Além disso, você tem uma expectativa, né? Ontem, a diretor-gerente do FMI, né, declarou que o mundo realmente está com um risco muito grande numa recessão no ano que vem, né? Mesma coisa corroborada ontem também pelo presidente do JP Morgan, também dizendo que se a gente continuar nessa curva de juros ascendente e rápida, né, talvez a gente tenha aí no período de 6 a 9 meses uma recessão. Isso tudo pesa porque commodities, a gente gosta de dizer que commodities é o mundo real, né? É matéria-prima, tanto para construção, quanto para fabricação, manufatura, alimentos, né? Energia, principalmente, que é a grande parcela de commodities hoje investida no mundo em bilhões de dólares, no mercado de energia. E você tem todo esse cenário, uma crise energética na Europa, uma guerra, né? Rússia sendo sancionada, Rússia é uma grande potência de commodities sendo sancionada. Isso tudo gera uma pressão, né, de oferta, um choque de oferta, e também uma perspectiva de recessão que você tem provavelmente uma queda na demanda, né? E eu gosto sempre de dizer, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né, ter oferta e demanda e ver se tiver alguma alteração desse cenário, que é refletido em preço, né, do produto, da commodity, e automaticamente é refletido no balanço da empresa, das empresas fabricantes de commodities, ou que negociam commodities, né? Então esse cenário realmente está muito complexo. O que a gente tem observado, né, e na ON a gente tem uma carteira global de commodities, nesse último mês, o que tem performado bastante, né, é petróleo, por conta da reunião da OPEC+, que cortou produção, já vislumbrando uma recessão global ano que vem. Então o preço do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, se apreciaram muito na última semana, né, acima de 10%, voltando para um patamar perto de $100. E as commodities, tanto metálicas e agrícolas, continuam performando melhor por conta dessa falta de suprimento, né? Você tem empresas de fertilizante ainda performando muito bem, você teve um rally específico, né, semana passada na Vale, né, por notícias um pouquinho melhores na China, mas também por essa posição, né, que seu convidado anterior falou, sobre esse investimento, né, da Cosan na Vale. Então, os investidores começaram a tomar uma posição maior. Agora, é um cenário de muita volatilidade, um cenário de muita incerteza, mas a gente continua otimista em alguns setores, né, nessa parte de commodities, sim.
estava falando aí da OPEP, houve sugestões, né, nas últimas semanas de que a OPEP mais faria aí um corte considerável no seu limite de produção. Ela decidiu reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia. A medida ela consiste em equilibrar as expectativas de procura em declínio. Embora na realidade o corte esteja provavelmente mais próximo de 1 milhão, esse é um corte significativo que está no topo das expectativas. Ele ajudou a gerar um impulso positivo no curto prazo no preço do petróleo? Com certeza, né? Principalmente quando a gente negocia uma commodity líquida como é o petróleo, os mercados futuros reagiram muito rápido, né? Apostando numa valorização para tentar equilibrar essa oferta e demanda, restrição que a OPEP mais fez. É verdade que o anúncio do corte, né, é um valor, né, 2 milhões, mas na prática, eu acho que alguns produtores, alguns países até ficaram um pouco preocupados em até cumprir essa nova cota, né? Então, talvez o número real, físico, seja por volta de 1 milhão, mas que realmente, num cenário atual, né, e com todas as sanções econômicas da Rússia, é um corte considerável. Então, esse preço foi muito apreciado a última semana, e as empresas, né, de energia, que têm o seu produto principal, o petróleo, tiveram uma apreciação muito grande, né? Acho que na semana passada, só mais ou menos na semana passada, tanto Petrobras e PetroRio, que a gente tem na nossa carteira, subiram acima de 5%, né? E vem performando muito bem, né? No mês, eu acho que Petrobras está acima de 10%, PetroRio acima de 10% e Petrobras por volta de 5%. Então, uma performance muito boa, mas atrelada realmente é esse preço de petróleo mais alto. Agora, Gilberto, surgiu aí a notícia de que de mais um surto de casos de Covid-19 na China, aumentando agora também os temores de desaceleração, então, da demanda global. Como é que está a expectativa em relação a isso? Isso é realmente um problema, né, para o crescimento não só chinês quanto global, né? China é o maior comprador de commodities do planeta e mantendo a economia ainda fechada, né, e muito restrita, você tem um crescimento chinês, né, abaixo do potencial, né? Realmente, essa semana é muito crítica em China, né? Eu acho que até eu compreendo a preocupação do Partido Comunista Chinês, que começa as reuniões no final dessa semana, né, para a recondução do Premier Xi para um terceiro mandato, histórico, por sinal. Eles estão evitando qualquer problema que possa ocorrer nesse período, para que não cause um maior distúrbio ou algumas notícias negativas em relação ao Covid. Então, para mim, já era esperado algum tipo de controle mais rígido essa semana, principalmente que a gente tem que observar que semana passada teve a chamada Golden Week, que é um grande feriado chinês, tá? Que é a celebração do outono, e entre esse grande feriado e a reunião do Partido Comunista Chinês tem essa semana. E como muita gente viajou na China nesse feriadão, já era esperado algum tipo de restrição para tentar fazer tipo uma mini quarentena, ou fechar um pouco algumas regiões, para tentar abaixar os níveis de Covid. Mas, depois da reunião do Partido Comunista Chinês, acredita-se que talvez seja um pouco mais flexível. Não acredito que vai acabar com a política do Covid zero, eu acho bem difícil. Mas a tendência é que seja, para daqui, depois da reunião do Partido Comunista Chinês, comece a ser um pouco mais flexível. Até porque já é um consenso dentro do Partido Comunista Chinês, uma preocupação muito grande em relação à economia, né? A China esse ano vai crescer a menos de 3%. Né? Inclusive, eu estava conversando com meus colegas de gestão de carteira, falei, esse ano é esperado que o Brasil cresça mais do que a China, o PIB. Isso é histórico, né? Acho que a gente não vê isso há quase mais de 40 anos. Então, é uma expectativa muito grande que a China consiga performar crescimento a partir do ano que vem. Legal. Gilberto, você já deu uma pincelada
no assunto, mas eu queria que você falasse a respeito novamente, como uma última pergunta, porque na tarde da última sexta-feira, a notícia ela pegou os investidores de surpresa, né, que era o grupo Cosan, anunciou a compra de 4,9% da Vale, desvendando aí o mistério sobre o forte comprador das ações da mineradora nos últimos dias. Como é que vai ser daqui para frente? A gente viu o Guga falando agora há pouco que bateu forte ali com o preço da Cosan ontem, que caiu forte as ações, e o mercado parece que não está digerindo muito bem essa situação, né? Exatamente. O mercado ainda está um pouco reticente, né? Eu acho que está digerindo a estrutura, que, se não me engano, é única no Brasil, né? Esse tipo de operação com derivativo. Então, o mercado ainda está digerindo essa operação para entender o valor que a Cosan pode criar, né, nas suas ações, de valor né, de investimento, de acordo com essa nova estrutura, né? Então, eu acredito, né, e como eu gosto muito do case do Vale, e eu concordo até com a estratégia do investimento da Cosan, que visa uma diversificação, visa a entrada de um ativo cíclico, né, para você fazer a distribuição melhor do portfólio da holding, investir num ativo fantástico, real, produto de alta qualidade, margem alta, né? A gente não pode esquecer nunca que o minério de ferro é um oligopólio, não é um cartel igual ao petróleo, mas é um oligopólio. Então tem algumas restrições de oferta, fazem reflexo muito rápido em preço, né? Então o racional do investimento da Cosan, eu concordo e eu acho fantástico. Acho que o mercado vai aos poucos, à medida que entenda a operação e vá descobrindo o valor, eu acredito que as ações devem se recuperar, né? Eu não conheço muito, né, a Cosan em detalhe, né? Nós não temos na carteira por enquanto, mas depois desse investimento, com certeza a gente está começando a olhar com outros olhos o papel da Cosan, e lógico, como a gente tem uma exposição grande na Vale, talvez a gente consiga fazer um rebalanceamento isso, mas é um investimento muito interessante, grande e de pensamento de longo prazo. O que eu acho, talvez, é que provavelmente acionistas atuais da Cosan, ou controlador, de repente vê uma oportunidade até de entrada ou recompra, não sei, só estou pensando, falei, se eu tenho esse pensamento estratégico, longo prazo, vejo o valor e vejo a ação da minha empresa desabando, completamente fora do cenário que eu tomei essa decisão, por que não, né? Então, eu acho que realmente o papel caiu demais, é acima do esperado. Importante é a sua análise aí, porque cada análise é sempre muito bem-vinda, né, para os investidores ficarem de olho. Gilberto, muito obrigado pela participação aqui nessa manhã, aqui no nosso Morning News. Eu agradeço aí, muito obrigado aí pelos esclarecimentos que você passou para a gente também. Um grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Até, brigadão.